O futebol é completamente maluco e muitas vezes não sabemos como alguns personagens conseguem se envolver no mundo da bola e se sentirem aptos, capacitados para dirigir um clube ou tomar decisões que podem prejudicar milhões de torcedores. No futebol brasileiro, 11 a cada 10 dirigentes são incompetentes ao extremo, mas alguns casos vamos concordar que saltam aos olhos e não é de se duvidar que, se bem investigados, podem até virar caso de polícia. No Corinthians, a torcida muitas vezes quis invadir o clube e quebrar tudo por não entender como um time de tanta expressão, com uma torcida tão grande que arrecada tanto, consegue estar atolado em dívidas e com um time tão ruim. O Júnior Moraes é um exemplo da ingerência, incompetência e despreparo da gestão corintiana. O jogador chegou a peso de ouro no timão, mesmo que a transferência tenha sido a custo zero, ele chegou ganhando um salário de mais de R$500 mil e nunca deu qualquer retorno técnico ao clube. Uma contratação inexplicável que, assim como inesperadamente chegou, também saiu do Corinthians. E hoje, mais de 6 meses depois da polêmica saída do atacante, você não vai acreditar no que aconteceu e como é que ele tá hoje. Mas eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Só que antes, se você não é um inscrito no canal, eu tenho que pedir para você se inscrever aqui agora mesmo. Assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix e aqui diariamente a gente traz para vocês histórias, curiosidades e notícias para você ficar ligado em tudo que acontece no principal esporte do planeta, em tudo que acontece no mundo da bola. Então já se inscreve agora e dá o like no vídeo, beleza? Quero te lembrar que esse vídeo é patrocinado pela G5 Reis Corretora de Seguros, o melhor lugar para você dar tranquilidade para as pessoas com quem você ama e se preocupa. E se você, assim como eu, não quer deixar ninguém que conta com você na mão, independente de você estar presente ou não, o melhor lugar para você ter essa tranquilidade é falando com um corretor da G5 Reis Corretora de Seguros. Quero te lembrar que na G5 Reis você consegue contratar seguros de vida a partir de R$ 29,90 por mês. Você também pode contratar uma cobertura para o seu carro, para sua casa e ter realmente tranquilidade na sua vida, já que paz não tem preço, mas você pode sim, por um baixo valor que cabe no seu bolso, falar com um corretor da G5 Reis e comprar tranquilidade para sua vida e conseguir dormir mais leve, sabendo que, independente do que aconteça, as pessoas que você ama vão estar seguras. Clica no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado e fala com um corretor agora. Tenho certeza que vão te dar o melhor atendimento possível. O link para falar direto com eles no WhatsApp e obter um orçamento tá na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Clica agora lá. Quando o Júnior Moraes chegou ao Brasil, poucos sabiam o que esperar. Afinal, ele fez quase toda a sua carreira no exterior e nem todos que acompanham o dia a dia do Corinthians acompanham também lá o futebol ucraniano, onde ele fez história. Os últimos meses, as últimas semanas, minha vida tem sido bem diferente do que era, o habitual. Mas minha vida toda foi feita assim de muitos desafios e tudo que eu passei nas últimas semanas foram bem difíceis, mas tô com a cabeça boa, tentando focar só no futebol e isso pra mim já me ajuda bastante a estar com a cabeça mais livre. A maioria das perguntas nessa coletiva eram para ver o ponto de vista do jogador sobre as coisas, porque na verdade todos que estavam ali foram dar uma estudada, uma penteada na carreira do Júnior Moraes. Aloysio Chaves Ribeiro Moraes Júnior, mais conhecido apenas como Júnior Moraes, nasceu em Santos no dia 4 de abril de 1987. O Júnior Moraes é filho de jogador. O seu pai, Aloysio Guerreiro, defendeu o Peixão nos anos 80 e foi justamente no Alvinegro Praiano que o Júnior resolveu seguir os passos do pai. Em 2007, ele estreou pelo Peixão e, depois de não ser bem aproveitado, passou pela Ponte Preta e depois pelo Santo André. No Brasil, pela passagem que ele teve sem brilho, pouco se falou do Júnior Moraes, já que o jogador rumou para o mercado alternativo da Europa, foi defender o Glória da Romênia. Cara, e no futebol romeno ele foi muito bem, surpreendeu, chegou por lá e meteu 20 gols em apenas 35 jogos. E é claro que esse desempenho chamou a atenção de outros clubes. Ele foi então para a Bulgária, defendeu o CSKA Sofia e continuou com a fase artilheira, fez
fez 25 jogos e 16 gols no CSKA Sofia. Foi então que uma liga que, embora não seja o centro do futebol europeu, é mais competitiva, resolveu contratar o jogador. Ele foi pro Metalurgy Donetsk e lá seguiu artilheiro. Fez 37 gols em 70 jogos. Não só chamou a atenção de outros clubes, como foi convidado também a se naturalizar ucraniano para defender a seleção europeia. E foi o que o Júnior Moraes fez, ele se naturalizou, e o desempenho dele na seleção ucraniana não foi ruim não, tá bom? Pelo menos para as ambições da seleção ucraniana, ele foi muito bem, fez gol e foi útil ao time. O Júnior Moraes ainda passou por outros clubes, como por exemplo no futebol chinês, o que, cara, quase atrapalhou a convocação dele para a seleção ucraniana, mas tudo foi resolvido. Ele também jogou por outros clubes da Ucrânia, como o Dinamo de Kiev e o Shakhtar Donetsk, o famoso Shakhtar. Pois é, foi justamente no Shakhtar que ele estava quando estourou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e o jogador então decidiu voltar ao Brasil. Afinal, quem é que quer ficar num cenário de guerra, não é mesmo? E o Corinthians viu isso como uma oportunidade de mercado. Parecia uma grande decisão, um cara que jogava por uma seleção ucraniana, estava muito tempo no futebol europeu, era goleador, estava vindo de uma lesão, mas valia a aposta. Por quanto? E é exatamente no quanto que mora o problema. O Corinthians contratava um jogador de 35 anos vindo de uma lesão séria de cruzado, um período sem treinar, recebendo mais de R$500 mil por mês. Cá entre nós, não dá, né? Foi o mesmo Corinthians que 6 meses antes rescindiu o contrato com o Jô. Verdade, também foi por indisciplina, mas a idade pesou na decisão e o Jô tinha 34. O mesmo Corinthians que de forma pouco elegante dispensou poucos anos atrás Jadson e Ralf pela idade dos jogadores, que era praticamente a mesma. O mesmo Corinthians e mesmos dirigentes que contratavam um jogador de 35 anos com um contrato de quase 2 anos para ganhar mais de R$500 mil. Podia dar certo, podia dar errado, é claro, é um risco, mas a gente tá falando aqui de dirigentes de futebol que precisam tomar decisões acertadas, baseada, claro, olha aqui, em ciência. Cara, um jogador dessa idade com uma lesão de cruzado, R$500 mil, será que é uma decisão certa? Cadê a competência desses caras? O Júnior pode até ter sido um grande jogador na Ucrânia, na Romênia, na China ou até na seleção que ele defendeu na Europa. Eu não sei, sou sincero, não acompanhei e sequer sabia da existência do jogador até ser contratado pelo Corinthians. Só que é obrigação da diretoria e do departamento de futebol do Timão ou de qualquer outro clube saber que um jogador de 35 anos na época, voltando de uma lesão de cruzado e que pouco vinha jogando no Shakhtar, não dá, né, meu amigo? R$500 mil não é um trocadinho qualquer, indiferente para qual clube quer que seja. Durante 21 meses pagar uma bala dessa para um jogador, cara, é um risco muito alto e, enfim, uma falta de lógica, de competência e de seriedade infinita. Numa conta rápida você consegue chegar nos números finais da operação. Em salário, mais de R$10 milhões por um jogador que participou de 21 jogos, R$500 mil cada jogo. E acredita só, ele fez apenas um gol de mais de R$10 milhões. Puta, gol caro, viu, meu irmão? O Júnior Moraes não jogou bem pelo Corinthians, teve lesões, más atuações e até mesmo a idade, que atrapalha na recuperação do jogador, atrapalharam também o Júnior Moraes. Quando o Luxemburgo afastou ele do elenco, bom, talvez a diretoria não considerou que manter um jogador que tem um contrato até o final do ano afastado podia ser um problema maior, e foi mesmo. O Júnior resolveu entrar na justiça e pedir a rescisão contratual unilateral e também cobrava 3,8 milhões na justiça por falta de depósitos do fundo de garantia e o não pagamento de direitos de imagem por 1 ano. Se tudo até aqui não te revoltou, a postura do diretor do Corinthians na época, o Alessandro, que foi ídolo em campo, pois é, isso vai te revoltar. Cara, sobre esse atleta, eu preciso ser muito franco com vocês. Eu preciso pedir desculpas pro torcedor corintiano por uma contratação tão infeliz que fizemos, né? Vestir a camisa do Corinthians, você precisa de alguns pré-requisitos, de algumas virtudes, você precisa ter coragem, você precisa ter personalidade, e este, que eu prefiro nem sequer mencionar o nome, ele foi covarde e principalmente mentiroso. Sim, o Alessandro pediu desculpas para a torcida por ter contratado o Júnior Moraes e não dá para saber o que é pior, se é ele pedir desculpa pela contratação ou a revelação depois do Júnior Moraes que ele estava mesmo 1 ano de salário atrasado no Corinthians. Falou, Júnior, a partir de agora a gente não vai mais te utilizar, a gente tem interesse em fazer a rescisão de contrato. Ah, ele falou isso? Isso. Aí eu falei, tudo bem, entendo o lado de vocês. Eu quero dizer que tudo que aconteceu aqui, eu fiz meu máximo até agora. Sim. Vocês não querem contar comigo, eu tô de consciência limpa
vamos lá. Eu também não tenho interesse em ficar aqui no clube treinando, Da forma que você treinando até o fim do meu contrato. Eu sou um cara que gosta de dar resultado, de fazer. Se eu não vou jogar aqui, vou procurar espaço em outro lugar. Tudo bem, então vamos chegar num acordo. Até aí tudo bem. Vocês querem rescindir meu contrato, vocês estão me comunicando oficialmente que não querem continuar comigo e que vão rescindir meu contrato. E eu tô, tudo bem, Você vamos concorda? lá. Vamos lá. Aí eu falei, me passa tudo. Formaliza isso. Me formaliza tudo que vocês têm pra me pagar, que eu tenho direito. Tinha alguns atrasos, né? 12 salários atrasados. 12 salários atrasados. E todas as parcelas de fundo de garantia. Então, 1 ano sem te pagar. 1 ano sem pagar. Pagava a parte da CLT e todas as outras partes, que dava mais que metade do contrato, Sim. eu tava sem receber. E eu nunca liguei pra isso, porque meu foco tava em performar, tava em jogar, então eu nunca me liguei pra isso. Não dá pra saber o que é pior, a incompetência de contratar um jogador por um valor tão alto, num risco tão grande, ou a irresponsabilidade de contratar um jogador sem que você pudesse pagar por ele. E o pior de tudo isso é que tem gente que acha que a culpa é do jogador e não de quem assina esses papéis. Quanto ao Júnior Moraes, que é o assunto do vídeo, não podia ser diferente. Há mais de 6 meses ele deixou o Corinthians e adivinha só, nenhum outro clube mostrou interesse em contratar o jogador, que parece, infelizmente, ter encerrado a carreira. Ele tá perto de completar 37 anos e deve mesmo encerrar a carreira, mas a notícia ainda não é de forma oficial. Agora pense só, o Corinthians gastou mais de 10 milhões de reais num jogador que após passar um tempo no clube jogando muito pouco, não conseguiu mais clube algum pra jogar. E há quem diga que o futebol brasileiro é profissional. Isso aconteceu no Corinthians, mas cara, acontece em muitos outros clubes o tempo todo. Triste tudo isso pelo Júnior Moraes, que por incrível que pareça, é o mais certo nessa história toda. E se tivesse seguido no futebol europeu, mesmo com a guerra na Ucrânia, talvez tivesse uma sorte diferente. Devo dizer que penso eu que ele deve se arrepender de ter voltado ao Brasil, exceto pelo lado financeiro, já que nesse ponto não foi nada mal pra ele, né, meu irmão? Meia milha pra não jogar, fica fácil. Mas repito, a culpa de nenhuma forma aqui é do Júnior Moraes, meu irmão. Ele fez um pedido e a diretoria foi quem aceitou os valores que ele ofereceu. E aí eu te pergunto, você acha que foi a pior contratação da história do Corinthians? E eu te pergunto, qual foi a pior contratação da história do seu time? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E se você acha que é o Luan, saiba você que a gente fez um vídeo sobre ele aqui no canal. Tá aqui, ó, clica aqui pra eu te contar melhor essa história e como é que ele tá lá no Grêmio. Clica aqui que eu te explico melhor.